Eliezer Rodrigues, Tássio Cruz, Edna Maciel, todos presentes, para a gente fazer um resumo aí do que aconteceu de mais importante dos bastidores da política, começando com o vereador Venâncio Cardoso, que comentou a reunião, eu tratei inclusive desse assunto também com o vereador Luiz Lobão, que vai conversar hoje à tarde com o secretário de governo Marcelo Noleto. Mas o vereador Venâncio Cardoso conversou, participou de uma reunião com o secretário de governo e falou da aproximação do Karnak com os parlamentares da capital. Marcelo Noleto, secretário de governo, em nome do governador, começou a chamar o grupo que apoiou aqui a eleição do Rafael Fonteles na casa. Em uma reunião boa, cumprindo o que ele se comprometeu com a cidade e com os vereadores durante a campanha. É que a gente indique, que a gente cobre, que a gente solicite melhorias em Teresina através do governo do estado também. O vereador tem as emendas na prefeitura, aqui através do seu mandato, tem os órgãos da prefeitura e ontem ele deixou claro para a gente, a partir de agora contem com os órgãos do estado também, para que vocês façam os requerimentos indicativos e a gente possa resolver o problema da população. Muito importante porque fortalece o vereador, obviamente, na pauta política, mas fortalece a resolutividade dos problemas da cidade. Bom, e nós já comentamos, a parte do que já foi, parte não, é o cumprimento desse compromisso do governador com cerca de 25 vereadores, né, que estavam na base de apoio de Rafael Fonteles durante a eleição. Mas agora é hora da polêmica. Nós também tratamos esse assunto com o vereador Luiz Lobão, só que agora nós vamos ouvir o vereador Antônio José Lira, líder do prefeito na Câmara Municipal. Ele afirma que a base tem pelo menos 16 vereadores. Acompanhe. Essa comissão, eu entendo que a Câmara Municipal ela tem que dar uma prestação de contas para a população. Mas uma coisa é você apurar alguma eventual denúncia. Outra coisa é montar um circo Tiane. Era um circo muito famoso que tinha no passado. Por quê? Cada oitiva é um desgaste de maneira injusta com o prefeito doutor Pessoa. Porque o que eu mais ouvi por todas as oitivas foi dizer que o prefeito doutor Pessoa é um homem honesto, é um homem probo, deram o exemplo, inclusive, que o carro dele é o mesmo do tempo que ele era vereador em Teresina, mas o que está se vendo é que cada oitiva é um espetáculo. É muita ocupação na mídia, inclusive várias entrevistas de alguns que são da própria base. O presidente é da base, vereador Deolindo. Eu digo assim, você é da base ou não é? Na vida e na política você tem que ter um lado. Ninguém é obrigado de estar em lado, não. Agora diga. Tássio Cruz, 16 vereadores na contagem do vereador Antônio José Lira. Já é a reorganização, ou seja, já é a nova contagem, já é esse novo ponto de partida? É o mínimo que ele tem, né, Douglas? Esses 16 e alguns projetos importantes vão ser votados. E o vereador falava aí, Douglas, sobre o circo, né, que se tornou... Circo Tião! E existe até hoje, Douglas. Eu fui pesquisar na internet. Você pensou, tem até hoje, né? Eu fui pesquisar e é da mesma idade do Jornal Dia, 72 anos. 72, antigo, que o Circo Tiane tem fundado. Ainda frequentou. 1951. E, claro, o vereador marcando a posição dele como líder da base governista e com fala bem dura, né, Douglas? O vereador Lobão falava sobre a importância da comissão, que tem apurado. Após as críticas do vice-prefeito Robert Rios, a comissão já ouviu o auditor do município, já ouviu ex-presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, já ouviu o diretor financeiro, diretor operacional, ou seja, a comissão já ouviu várias pessoas da gestão que estariam envolvidas nessas irregularidades, mas até agora é aquela mesma situação que a gente via, pouco substancial foi apresentado. Claro, o desgaste para o prefeito existe, né? E por isso o líder fazendo essas críticas. Eu destacaria, Douglas, que o vereador Antônio José Lira, após ser ratificado por doutor Pessoa na posição de líder, tem adotado uma postura ainda mais combativa do que tinha no passado. E quando ele fala aí
que estão montando um circo, e ele fala, se a quem a carapuça servir, que se entenda. Eu até comentava ali na conversa com ele, o presidente desta comissão é o vereador Deolindo Moura e o relator é o vereador Leonardo Eulalio. Os dois, Douglas, indicam cargos no primeiro escalão da gestão. Ou seja, já são dois nomes apontados diretamente. Ele, claro, não cita os nomes, mas a gente sabe que o presidente é o vereador Deolindo e o relator é o vereador Leonardo Eulalio. Dois vereadores que indicam cargos e que estariam sendo responsáveis, entre aspas, por este circo aí. Ou seja, estamos vendo um líder, Antônio José Lira, ainda mais incisivo, ainda mais duro na defesa do Palácio da Cidade. A comissão ainda vai continuar, ainda temos, Lobão falava, temos várias oitivas a serem realizadas. E visitas também, né? Visitas e o relatório final. Então vamos acompanhar, porque o circo ainda vai pegar fogo. Vai. Marcel, a situação aí, você tem paralela aí, essa comissão de saúde, né? Que gera fatos, que envolve o prefeito Doutor Pessoa, que sempre cita o nome do prefeito Doutor Pessoa, mas ao mesmo tempo, tudo está ocorrendo simultaneamente, né? A comissão de saúde, essa reorganização da base, a entrada de João Henrique na interlocução com o Legislativo Municipal, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, Eda? E tem que acontecer mesmo, né? Nem tem mais tempo, né, Eda? É da movimentação política, é do jogo e é da realidade que a gente está vendo agora. Reformas e reformas administrativas foram anunciadas e agora a gente culminou aí com toda essa mudança no jogo de xadrez que envolve a prefeitura, que envolve a base do governo, que envolve os vereadores e a chamada oposição que quer se fortalecer agora cada vez mais. A postura de Antônio José Lira já é conhecida por nós e, como o nobre colega Tassi falou, só vem a ser ratificada agora, reforçada e ganha mais substância ainda. E esses acontecimentos políticos, Douglas, são reflexo dessa parte administrativa e política. E, creio eu, da falta de planejamento também de ações em alguns setores de suma importância, como o transporte, a saúde, que causam essas discussões normais por conta do que esse poder ele significa, que é realmente cuidar da cidade, cuidar do transporte, da saúde, e as questões políticas acabam também se confundindo aí, as mudanças refletem a realidade dessa gestão. Aliás, tudo isso ao mesmo tempo, né, que eu falei agora há pouco, lá atrás a gente falava de quantas? 22? Né? 20... De oposição mesmo, a gente tem 5 vereadores. Se a gente contar ali de oposição 5 vereadores, a bancada dos independentes vai o quê? 8, 7? 8, 9. 9 com 5, 14. Não, você tinha aí... seria o quê? 15. É isso mesmo. É de fato um número em torno aí de 16 mesmo, Eliezer. Que o vereador Antônio José Lira fala. Agora, não é um número ainda seguro, né? Não é um número seguro, é uma maioria muito tímida. A gente sabe que no parlamento todas as articulações obedecem a esse critério do tamanho da bancada. Então a base do prefeito ou a base governista em qualquer nível de parlamento, ela deve ser mais ampla, mais folgada. Quer dizer, a depender da votação, se for polêmico ou não, se falta 1 ou 2 vereadores da base, já pode dar como perdida, né, pela alta quantidade de parlamentares ditos independentes e oposição. Então, eu acredito que a gestão deve fazer um esforço, primeiro, para cooptar os independentes, que estão ali no meio termo, em cima do muro. Quem pode ser levado, né? Todos. Quem pode, exatamente. E, em algum momento, tentar até os que hoje estão na oposição. A política é dinâmica, pode mudar de lado. Então, é se esforçar, de alguma forma, para ter mais folga, né? Para ter uma base de apoio mais tranquila na Câmara Municipal. Olha, vamos agora ouvir a deputada estadual Bárbara do Firmino. Prepara aí, Rafael. A deputada Bárbara do Firmino, a produção dividiu a entrevista, acho que 2 partes ou 3 partes. A deputada estadual, vamos começar mostrando a deputada estadual falando do encontro que teve com o ex-senador Eumano Ferrer.
das reuniões com o senador Ciro Nogueira e os membros do Progressistas a partir da próxima semana. E ela também não descarta nenhum tipo de aliança. Vamos acompanhar aí. Está dividida, só confirma, professor, em 3 partes. Foi o Eliezer que fez a entrevista. E a produção dividida em 3 partes, confirma, meu primo. 3 partes, não é isso? Vamos então à primeira parte, vamos lá. Na realidade, foi mesmo uma visita de cortesia ao nosso grande senador Elmano Ferreira, que é uma pessoa muito querida na minha família. Tenho relação também pessoal, tanto com a nora dele que se formou comigo, tenho relação pessoal também com o filho dele. Então, é uma família muito querida para mim. Então, por isso que eu fui fazer essa visita lá. A gente pouco tratou sobre política. Eu acho muito cedo a gente estar falando de eleição em 2024. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar para depois. A gente primeiro tem que focar em fazer o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa, fazer realmente um mandato proativo, um mandato que a gente prometeu na eleição. A gente não pode ser aquele político que diz uma coisa na eleição e pratica outra. A gente está aqui para trabalhar em prol da população, trabalhar nas bandeiras que a gente elegeu, que foram saúde e educação. Então a gente está aqui justamente para mostrar trabalho. Primeira parte da entrevista da deputada estadual Bárbara do Firmino. Vamos colocar então a segunda parte dessa entrevista do Eliezer Rodrigues. Na segunda-feira vamos nos reunir com o Ciro Nogueira, tanto os deputados estaduais como os deputados federais, como quem participou desse pleito passado, para a gente, porque ainda não nos reunimos depois da eleição e a gente vai agora dar início, traçar esse caminho que a gente vai percorrer agora para esses próximos anos no Partido Progressistas, na União Brasil e em outros partidos que venham caminhar conosco. E agora a terceira e última parte para ouvir os comentaristas sobre o que disse a deputada estadual. Eu prefiro acreditar que sim, que estaremos unidos à oposição que fez agora em 2023, agora em 2022, na campanha. Acredito que sim, que tem toda a possibilidade da gente caminhar juntos. Nós estamos conversando, todos os partidos estão abertos à conversa, estamos conversando com diversos partidos, não só aqueles partidos que fizeram parte da nossa composição, mas também partidos que fizeram parte do outro lado. Então, política é conversa, política é amizade, política é isso. Bom, a deputada falou política e amizade aí, e isso tem uma referência, eu me lembrei, é o deputado estadual Fábio Novo, viu? Também fez elogios à deputada estadual Bárbara do Firmino, são amigos, então tem essa... Eu não vou apontar inicialmente pontos específicos, eu vou pedir uma avaliação geral e depois a gente pode tratar de assuntos mais pontuais. Tássio Cruz, sua avaliação da entrevista da deputada Bárbara do Firmino, mais disposta do que nunca. É mais disposta. A gente destacava ontem, Douglas, sobre a certa resistência que uma parte do grupo político da deputada tem quanto a ser candidata, uma candidatura majoritária, que expõe ao holofote, que expõe a todos os centros da atenção para o indivíduo, e isso, com ela começando a vida política, pode ser até, de certa forma, um risco, mas ela demonstrou coragem, demonstrou disposição. Pelo que eu conversei, Douglas, existe uma corrente do grupo que apoia o ex-prefeito Firmino, que defende que a Bárbara teria que ser candidata com 45 do pai. Outra corrente defende que ela seja candidata pelo Progressistas. Mas existe essa conjuntura partidária que está sendo feita. A gente destacava no primeiro bloco que 4 nomes são considerados pelo Progressistas, mas com 28 anos, um discurso em amadurecimento, a deputada enfrentaria muita dificuldade para chegar até o Palácio da Cidade. Isso também é cogitado, mas é um ativo importantíssimo, Douglas? É uma história política muito forte com a capital, e isso nenhum líder político quer dispensar. Por isso que Fábio Novo, Silvio Mendes, Marcos Aurélio, vários representantes querem ter próximo ou ao lado a Bárbara pelo que ela representa, pelo que a família representa, a ligação muito forte com a capital. Éder Maciel, sua avaliação sobre o que disse a deputada estadual. Pois a gente estava conversando, inclusive, antes nos bastidores. Há um crescimento na fala da deputada, há um amadurecimento.
A gente sabe que tivemos declarações esses dias de que ela poderia não fazer parte, coligações ou alianças com o partido A ou B, e aí você falou, e me veio até aqui na mente, vai falar especificamente depois, mas se deu match entre a deputada e Fábio Novo na questão política, né? Só lembrando, pontuando, você falou aí da ligação, eu me lembrei, eu já tinha dito isso aqui, é importante o seguinte, esse carinho claro, tem uma amizade entre o deputado Fábio Novo e a deputada Bárbara, mas o deputado Fábio Novo sempre foi um amigo do pai dela, do prefeito Firmino Filho. Sempre era do PT, mas sempre estiveram próximos, trocaram informações, se encontravam, se respeitavam, trocavam elogios, então sempre foram próximos. Né? Douglas, e o próprio ex-prefeito Firmino Filho e o Wellington Dias, que esteve na liderança do governo do estado por mais de uma vez, também tinham boas relações, eram políticos em posições opostas, mas com relações saudáveis quando o objetivo era um só. Bem, e falando dessas questões em relação à deputada, a gente nota o amadurecimento dela na fala dela, o cuidado, né, que ela tem ao falar desses assuntos, em cada assunto o cuidado que ela tem, o crescimento dela, e acho que existe sim essa possibilidade, como ela mesma diz, as conversas, nós mesmo comentamos aqui que várias correntes e vários partidos estavam de olho no nome Bárbara do Firmino, ou enfim o nome que ela vai utilizar daqui para frente, para as próximas eleições, né? Então já há essa paquera, e pelo que ela mesmo disse aí, são vários os partidos, embora a gente tenha, como eu vou frisar mais uma vez, ouvido e visto aí Ciro Nogueira e outras pessoas dizendo que isso é praticamente impossível em relação ao Partido dos Trabalhadores. Vamos acompanhar. Aliás, você pode colocar, só incluir um ingrediente aí. Vê se eu entendi o que o Tasso colocou, o que você coloca sempre também. Quer dizer, a Bárbara é vista como uma espécie de joia do partido, Noiva da vez. A noiva da vez, quer dizer, uma peça importante no cenário político piauiense, fazendo analogia com o futebol, é aquele jogador, é o Hendrick do Palmeiras, por exemplo, né? É o Hendrick, uma joia do Palmeiras, aí o Real Madrid foi lá, comprou aquela joia, antes de completar 18 anos, mas essa joia tem que ser lapidada para chegar ao time principal. Então, qual é o pensamento dos líderes? Não, se colocar agora, você perde a joia, você queima um potencial enorme que pode ser construído já para, não essa eleição do ano que vem, mas para outra eleição, né? Eu acho que é mais ou menos por aí o pensamento das lideranças, né? Para todos os efeitos, a deputada Bárbara é uma jovem iniciante na política. Ela está no seu primeiro mandato eletivo. Ela precisa criar uma marca, entregar resultados, se consolidar propriamente. É claro que isso sempre associado ao legado do pai, que é uma estratégia importante, né? Gera um apelo junto à população da cidade de Teresina. Agora, interessante é que ela deixou claro aí nessa entrevista que não tem intriga com ninguém. O diálogo está aberto com qualquer liderança e qualquer partido, exceto, Douglas, vou fazer uma ressalva, com a gestão atual da prefeitura. A única definição é permanecer em oposição à atual gestão. Com o PT tem conversa? Tem. Mas com a atual gestão da prefeitura? O MDB tem conversa, mas com a atual gestão não tem. Inclusive, ela chegou a afirmar que o suposto conflito entre o pai dela e o ex-presidente da Assembleia e atual vice-governador Temístocles Filho nunca existiu. Foi criação da mídia. Então, para ela... Criação da mídia? Ela afirmou nessa mesma entrevista que nunca existiu pessoalmente, internamente... Sim, pessoalmente pode não ter tido, politicamente houve. Né? Ela disse que foi criação da mídia e que tem o vice-governador como alguém próximo, um aconselhador que ela escuta. Então, e essa variável também pesa no processo de escolha, do caminho que ela deve seguir na política. Mas é alguém que tem todo o potencial, que tem uma projeção cheia de boas expectativas. Douglas, só uma observação interessante. Teve ou não teve, tá? Afastamento teve. Acho que sim, teve. Não, de Firmino e Temístocles teve. Eu discordo da deputada nesse ponto. Mas tem um ponto interessante, Douglas. Hoje eu conversava com uma fonte muito próxima da deputada que me lembrava um caso, eu não conhecia, confesso, e aprendi um pouco hoje, me lembrava o caso do ex-deputado e ex-vice-prefeito da capital, Deoclésio Dantas, que lá em 85 deixou, ele era deputado estadual,
abriu mão de ser deputado estadual para assumir, e foi candidato e venceu a eleição, o cargo de vice-prefeito de Uau Ferraz. Isso. E nunca mais conseguiu voltar para a Assembleia. Ou seja, também, né? essa pessoa muito próxima à deputada Bárbara me lembrava esse caso para citar os riscos de você abrir mão de uma cadeira de deputado para ser vice-prefeito. Né? São cargos... aí nesse caso, antagônicos. para uma candidatura a vice. Isso para uma candidatura a vice, que a possibilidade também é cogitada nos meios. Então eu achei interessante esse caso específico do ex-deputado e ex-prefeito de Teresina, Deoclésio Dantas, que ilustra bem o risco, por exemplo, de você abrir mão de um mandato de deputado estadual, onde se tem mais visibilidade, onde se tem mais capacidade, tem palanque lá, maleabilidade política, você pode transitar mais, né? Do que, por exemplo, sair para uma candidatura a vice, que é cogitado nos bastidores também essa possibilidade para a deputada. Vamos encerrar mostrando aí as imagens da posse do deputado estadual Varton Lacerda, do PT, Eliezer Rodrigues. Aconteceu agora há pouco na Assembleia Legislativa do Piauí, a posse formal, a convocação do deputado Varton Lacerda na condição de suplente, é o primeiro suplente do PT a assumir uma cadeira na Assembleia. A expectativa é que ainda assumam Oliveira Neto, pela federação Elisângela Moura e Hélio Rodrigues. Então tá faltando aí Oliveira Neto, Elisângela Moura, do PCdoB, e Hélio Rodrigues, lá da região do Médio Parnaíba. Hugo Napoleão, ex-prefeito de Hugo Napoleão. Bom, e quem saiu foi este aí do lado, né, Elias? Deputado Flávio Nogueira Júnior. Flávio Nogueira. Infraestrutura. Secretaria de Infraestrutura, exatamente. Ali também a deputada Gracinha Monsanto. Deputada Simone. Deputada Simone também do lado do MDB e o presidente da Assembleia, o deputado estadual. Conduzida aí o ato de posse, né? O ato de posse. Então, formalmente, deputado estadual Varton Lacerda na Assembleia Legislativa. Muito obrigado a Edna Maciel pela participação, Tássio Cruz, muito obrigado. E também a Edna Maciel, nossa primeira dama. Olha, as primeiras notícias do dia você acompanha no Comando Geral. Eliezer, cedinho, né? Cedo. A partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7 também na O Dia TV, com Magela Lima, Chico Gomes, Eliezer Rodrigues e a equipe. O senhor está bem, não, para tirar o dia daí. O senhor tá bem, o senhor ficava com os olhos miudados no passado, entendeu? Mas agora o senhor está bem, tá? Agora tá, entendeu? Esperto, entendeu? Não tem mais. Acostumou, né? O horário, é costume, né, Eliezer? O coro engrossa. Coro engrossa é ótimo. Então, a partir das 6 da manhã, 6 às 7, na FM O Dia. De 6 às 8 da FM O Dia e O Dia TV. Aí na sequência, são as primeiras notícias da FM O Dia. Mas 11h40 tem o jornal O Dia no ar. Eu e toda a equipe de jornalismo da O Dia TV, do Sistema O Dia, em especial Tássio Cruz, Eliezer Rodrigues, Edna Maciel, Tony Silva, Raimundo Lima, participando, analisando os fatos e levando informação de confiança, de credibilidade para você. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã, logo após o Rota do Dia aqui na O Dia TV.